Bom, então, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais um Animar às Sextas. Hoje, este Animar às Sextas tem a participação da Gandaia. Não é uma recente associada, já é uma associada com alguns anos de participação na Animar. O nosso convidado é o Ricardo Salomão, que é dirigente da Gandaia e que propôs um tema que estou expectante para perceber como é que ele vai abordar e que pistas é que nos vai aqui trazer sobre esta dimensão da cooperação e da competição. O Animar às Sextas é uma rubrica semanal que a Animar tem utilizado para ter este canal Zoom para chegar às suas associadas organizações, mas também aos seus associados e associadas individuais e desde há um tempo a esta parte alarga o processo de divulgação também para outras organizações e que é importante conhecermos cada vez mais e fazermos partilha em rede. E o Zoom realmente tem esta virtualidade de conseguir ligar pessoas e territórios distantes. E aqui numa hora e meia conseguimos ter pessoas do norte, no caso da Anabela Barreira, que também tem sido uma assídua participante neste Animar às Sextas, até mais ao sul. Portanto, o mais sul que eu estou a ver acho que é o Ricardo, mesmo que está mais a sul. Não, é a Carolina, peço desculpa, eu que sou Marcos, ainda estão mais a sul. A Carolina é ainda mais a sul, Beja, e o São Marcos tem vida. Portanto, por acaso não é, Beja não é mais a sul, pois não? É, do que é. Do que é? Não, é mais a sul que Évora, não é a norte de Évora. É mais a sul. Não, é mais a sul. Ricardo, não me deixes mal vista que eu sou de geografia, que isso podia-me deixar mesmo muito mal vista, estou a brincar. Eu tenho a ideia que todo o Alentejo é a sul de Lisboa, mas não é. Já é uma referência. Já é uma referência, mas não é, porque há ali umas partes do Alto Alentejo que estão a norte de Lisboa, não é? É verdade. Deve ser o distrito que está mais a norte de Lisboa. Então, sem mais demoras, passar-lhe já a palavra para entrarmos mesmo dentro do Não, porque eu gostava que as pessoas se apresentassem primeiro. Então, agora é consigo. Já passei a palavra, faz favor. Então, antes de eu me apresentar, que já me vou apresentar, tenho umas imagens bonitas e tal, eu gostava de saber realmente, a Regiane Fichtner está onde? Pertence aqui a associação? Olá, boa tarde a todos. Eu pertenço agora à Animar, ao Grupo Animar, e estou no lugar da Mayumi, né, no quadro administrativo. A partir de abril, estou agora com você. Maravilha. Tá bem? Então, e o Mó Santos? Obrigado. Sim, sócio individual da Animar. Ok. Pertence a um centro de investigação e agora estou a trabalhar num projeto em que estamos a abordar esta questão, até estou a fazer uma comunicação, porque precisamente estamos a trabalhar na estratégia do Oceano Azul. E, quer dizer, é uma série de organizações que, no fundo, estão a articular para constituírem um produto turístico integrado, como algumas são do mesmo ramo, competem e cooperam ao mesmo tempo. E, conseguindo, é interessante este processo. Ok. E a Carolina Barrocas? Olá, eu sou a Carolina, eu sou a dinamizadora regional do Alentejo e Algarve, no âmbito deste projeto. Ok. Portanto, pertence à Animar, não é? Sim, peço desculpa, pertenço à Animar e estou no projeto Capacitar para Agir em Rede, enquanto dinamizadora aqui nestas atividades da rede. E a Anabela? Eu estou a ver como me aparece no ecrã. Ora, eu sou técnica de juventude, uma associação juvenil, e entretanto a sorte desta pandemia fez-me descobrir a Animar e pronto, e é um bocadinho nesse intuito de ter mais tempo em casa e dar mais tempo a estas pesquisas na internet, acabou por
fazer esta descoberta. Mas pronto, tenho uma ação na área da juventude, trabalhamos com vários públicos, mas essencialmente com jovens e trabalho. Pronto. E a Paula? Paula Lúcia Ruivo, é? Ela está com problemas de som. Ela escreveu Ah, ok, no chat, ok. Ricardo, mas escreveu no chat, se quiser ler. Ah, está bem, está aqui, está bem. Na Escola Agrária de Santarém, olha que fantástico. Qualidade de vida, é o que nós precisamos. Muito bem. Ainda hoje de manhã estive a falar com um grande amigo meu que mora mesmo em frente ao Politécnico de Santarém. Não é no mesmo sítio da Agrária, claro. E depois a Animar e o José João Rodrigues, que... O José João Rodrigues já falou, eu não me lembro. Não, ainda não falei. Então quem é que é o meu amigo? Boa tarde, eu sou o Zé João. Peço desculpa de não ter a câmara, mas a câmara do meu computador não dá para o Zoom, não sei porquê. Entretanto, sou também dinamizador regional da Animar, além de trabalhar, tanto vivo em Coimbra, mas sou produtor de sal na Figueira da Foz e também pertenço a uma associação de Coimbra que se chama GAF e a outra de Gouveia que se chama Grupo Aprender em Festa. Esta última, no Grupo Aprender em Festa, somos especialistas em GAFs, portanto está tudo bem. Produtor de sal. É verdade. Olha, tem piada porque nós na Gandaia tínhamos hoje que adiámos, uma sessão precisamente para discutir o filme, o documentário Sal da Terra, do grande fotógrafo. Sim, sim. Enfim, bom, então eu posso compartilhar a tela. Ainda não, acho que se queria que toda a Célia. gente apresentasse, ainda não está, Ricardo. Falta o Coelho. O Paulo Coelho. Okay. Da formação a Animar. Paulo, está-nos a ouvir? Olá, boa tarde. Então, o meu nome é Paulo Coelho, vivo em Coimbra, sou técnico de produção agrícola de formação e técnico de emergência pré-hospitalar de profissão e estou envolvido em diversas associações, movimentos e, portanto, o meu intuito nesta formação será aprender mais algumas ferramentas em termos de trabalho colaborativo. Esqueceste a Copérnico, és da Copérnico, não é? Eu disse várias associações e movimentos. Já há bocadinho tínhamos chegado um bocadinho a essa resposta da Célia, porque, pronto, como são várias, depois não quero melindrar ninguém. Tu já tinhas falado no mercadinho. Mas a Copérnico é importante porque esteve hoje de manhã na manifesta. Infelizmente não estive. Surgiu-me uma formação à última da hora e, portanto, não consegui estar em dois lados ao mesmo tempo. Gostava muito, mas não dá. Falta só o Fernando também. O Fernando, exatamente. E eu. Pois. É verdade. Fernando? Então o Fernando. Sim. Ok. Olá, mas desculpa, Célia, mas que é uma apresentação, é? Sim, só para dizer quem é, que a associação pertence. Ok. Olá, viva. Portanto, eu sou o Fernando, como já está escrito e já foi anunciado. A minha função aqui, sou o dinamizador da parte da Animar na região norte e também durante muitos anos, assim muito rapidamente, trabalhei numa DLBC aqui na região do Val do Cávado, aqui entre Douro e Minho. E também, pronto, também tenho algum conhecimento aí da região da costa, portanto estou aqui muito atento para ouvir aí as boas experiências que vêm desses lados. Ainda bem que estão atentos, porque eu não vou falar de nada disso. E estou aqui a preparar-me para vos dar uma das grandes desilusões da vossa vida. Posso compartilhar a tela? Força, Ricardo, força. Então, é só conseguir... Lá só um bocadinho. Olha, falta a formação a Animar a apresentar-se. Clinha. Não sei se ela está. Clinha. Aquela? Se calhar ela não está. Bom, ela depois já porá imagem. Então, vamos lá ver se eu consigo. É aqui. Muito bem. Estão a ver? Vamos a ver. Ok. Bom. Eu sou este aqui embaixo, o Ricardo Salomão, como vocês imaginam, não
e sou professor na Universidade Aberta e sou também enfim, estou aqui em representação da Associação Gandaia. A Associação Gandaia tem este aranhiço simpático que descreve as nossas atividades. Nós somos uma pequena associação, temos 140 e picos, 145 sócios mais ou menos. Dinamizamos um auditório, que é a única sala de espetáculos local, não está classificada como uma sala de espetáculos, por causa enfim, da grelha legal que existe para classificar as salas de espetáculo e que nós nunca poderíamos cumprir todos os regulamentos. Portanto, na verdade, somos um salão de festas, legalmente. A Universidade Popular, que eu já vos vou falar um bocadinho, a comunidade, enfim, temos um serviço à comunidade com todas as entidades, nomeadamente a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, que usam o auditório, mas também noutras atividades que nós temos. Temos um editorial, que edita principalmente coisas que têm a ver com a Costa da Caparica, reedita livros que já saíram de circulação sobre a nossa história e tal, mas também edita autores da Caparica que, enfim, entretanto começaram a aparecer, ou seja, e isto é a parte importante daquilo que eu estou a dizer, é que nós começamos com um grupo, com um conjunto de intenções, mas depois a realidade acaba por impor outras e temos que nos ir adaptando, não é? E acho que isso é mais ou menos, em suma, aquilo que eu vos vou dizer. Acabou. Temos que nos ir adaptando. Acabou a comunicação. Estraguei tudo. Não pode. Temos uma biblioteca que não só é um sítio como as bibliotecas, com internet e tal, umas cadeiras, umas mesas, mas depois temos um conceito de ninhos de livros, ou seja, distribuímos umas estantes por vários sítios públicos da Costa da Caparica e vamos alimentando essas estantes com livros que as pessoas oferecem. Portanto, nós não temos um acervo, somos os intermediários do livro. Temos um jornal que começou a ser só na web e depois com um boletim semanal entregue por e-mail, mas depois conseguimos fazer um jornal em papel. Devemos ser um caso bastante raro dos jornais que começam digital e avançam depois para o papel. Saímos presentemente, neste ano, saímos de 3 em 3 meses, vai sair o número de verão para a semana. E depois temos um clube que a Animar já reuniu lá, onde acontecem muitas conferências, também temos muitos documentários, temos um aparelho, uma televisão que não está ligada à televisão, mas que reproduz documentários e coisas assim. E temos várias tertúlias, o LAL é Livros, Autores e Leitores, portanto convidamos mensalmente um escritor para discutir um livro e acaba a discutir tudo e mais alguma coisa, como deve ser. Uma reunião aberta mensal, aberta à população, várias conferências, a Universidade Popular faz uma conferência todos os meses, Resto Público é a nossa tertúlia sobre temas sociopolíticos, uma tertúlia poética, que é a mais antiga das tertúlias, e agora exposições. E a Universidade Popular, nós sempre recusamos o modelo da Universidade Sénior. Não achamos que é um desperdício e que há modelos muito mais eficazes como o modelo Universidade Popular. Se vocês olharem para a Espanha, eles não foram pelas universidades séniores, foram pelas universidades populares. São muito mais abrangentes. E a nossa Universidade Popular une 3 projetos diferentes de universidades, de universidades populares. A antiga tradição do Bento Jesus Caraça, a abordagem extremamente interessante do Boaventura Sousa Santos, da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que tem um aspecto que eu acho extremamente enriquecedor, que é a de troca de aprendizagens. Não há propriamente um professor que despeja matéria, uma troca de saberes.
E, mais recentemente, um filósofo francês, Michel Onfray, que começou com a Universidade Popular de Caen, que mantém o rigor académico, aborda outros saberes e os torna acessíveis a outros públicos. A nossa universidade é dividida em duas áreas. Uma é saber o que que aparece, por exemplo, economia ou cultura geral, e outro que é saber fazer, que vai desde falar línguas, nós temos algumas línguas, normalmente línguas pouco ensinadas, como o italiano, o holandês, e também outras coisas, como por exemplo os químicos domésticos e coisas assim. Pronto, isto somos nós, estamos apresentados, e aquilo que eu vos venho falar é realmente a questão da competição e da colaboração. E este é o percurso que eu vos proponho. Eu acho que nós estamos, e quando eu digo eu acho, é mesmo uma interpretação pessoal, que nós estamos a ser inundados de competição. E daí eu ter sinalizado à Arcélia e à Animar de que achava importante abordar isto, até para, enfim, tentar contribuir para desmontar o que está a acontecer. Porque não é natural. E é vendido como sendo natural, não é? Isto tem origens e, enfim, como eu vos disse, eu sou um investigador, é a minha profissão, é assim que eu ganho dinheiro para comprar melões e, portanto, naturalmente, inclino-me para este lado da abordagem por via da ciência. A verdade, estão a ver, eu não vos tinha prometido uma imagenzinha cativante. Não, isso é fantástico. Ele morde, hein? Cuidado. Ora, a competição e a colaboração estão presentes desde sempre e são, digamos, competências naturais do ser humano. O ser humano só existe, e nós só estamos aqui a falar uns com os outros, porque há muitos milhares de anos que estamos habituados a colaborar. Não era possível a humanidade ter sobrevivido se não fosse capaz de colaborar e de desenvolver instrumentos precisamente para a colaboração, um dos mais inestimáveis, a língua, aquela que ainda hoje nós usamos para colaborar, para transmitir ideias e para sintonizarmos os nossos espíritos, não é? Mas há um aspecto que eu pus um bocadinho à parte, que é a imaginação, que é essencial, que é pouco falado. É pouco falado. É uma das maiores armas que os seres humanos alguma vez desenvolveram e que nos distingue de todos os outros seres conhecidos. A imaginação cria o que não está visível. E tem até reflexo na língua, porque a língua, uma das maiores forças da língua é o ser capaz de trabalhar coisas que não estão presentes. Porque existem, nós sabemos que os macacos comunicam uns com os outros. O que é que eles comunicam? Coisas que estão presentes. Por exemplo, vem um leão, eles já está identificado que eles dizem, têm vocalizações diferentes para um perigo que se aproxima no chão para um perigo que se aproxima por cima, cobras, águias, coisas assim, não é? E que a vocalização é diferente. Mas é tudo em presença, não são capazes de elaborar coisas que eles viram há uma semana. Isso não há capacidade nos animais para esse tipo de comunicação. E muito menos para inventar. Mas falamos nisso mais tarde. Ora bem, entretanto, é evidente que também há competição desde sempre, mas reparem como, apesar de haver competição, o papel da competição não é assim tão determinante para a nossa sobrevivência como foi o papel da colaboração, porque nós não passamos de uns mamíferos bípedes frágeis. Só conseguimos sobreviver
pelo conjunto, por sermos capazes de nos associar. Entretanto, e esta é a minha leitura, começa a aparecer cada vez com mais realce o papel dito positivo da competição. E nós achamos que a competição é positiva. Não custa nada aceitar que a competição é positiva, basta pensar um bocadinho. Sim, senhor. O problema é quando nós vamos analisar a sério de que competição nós estamos a falar. E, sobretudo, com a força, vocês de certeza que já foram, como eu fui, invadido pelo empreendedorismo. E nós pensamos no empreendedor e lemos no empreendedor certas coisas que não são aquelas que lá estão. Aqui está a invenção que pertence a este senhor, Schumpeter, que é um economista muito famoso, e reparem como é que ele coloca a necessidade do empreendedor. E esta necessidade tem a ver com esta destruição criativa. Reparem que estes conceitos nós já os ouvimos várias vezes, não é? Aliás, até muito recentemente, quando esteve cá a Troika, nos falava desta imagem. Porque as empresas que iam falir não faziam cá falta nenhuma. É a tal imagem, a ideia, o conceito da destruição criativa. Quando eu vos falo de conceito, estou-vos a falar daquela imaginação. Ok? Os conceitos não fazem parte do mundo fisicamente palpável. A seguir aparece esta invasão, não é? Que é aquilo que eu penso que agora começa a diminuir. Já começa a diminuir. Até porque a força da doutrina que o alimentava, o neoliberalismo, também está a morrer, não é? Mas então, o que é que acontece com os empreendedores? Ora, temos aqui à esquerda, em azulinho, o que é o empreendedorismo, não é? O que é o empreendedor? E estão a ver várias formas em que ele se aplica, não é? O empreendimento, desde logo, que é aquilo que imediatamente se coloca, a capacidade de criar novos negócios, não é? E depois outras aplicações internas, portanto, dentro da mesma empresa ou corporação, ou entre várias empresas. O social. Reparem que o empreendedor social, nós podemos sentir-nos atraídos a imaginar que somos nós, mas não somos. O empreendedor social tem dentro desta... Não é o que nós lemos, é o que estava na mente de quem definiu. Não gera da mesma maneira que nós gerimos os meios e os fins. Está focado no fim e está focado no lucro. Portanto, não é uma associação. No fundo, é uma empresa com um objetivo social, mas de lucro. O empreendedor digital, o empreendedor em série. No entanto, aquilo que nos faz aderir à ideia do empreendedor é esta criatividade, a inovação e a capacidade de afirmação de uma nova ideia, que não é bem o empreendedor. Não é bem o empreendedor. É uma aplicação do empreendedor. Porque o empreendedor está no mundo do negócio. E, além de estar no mundo do negócio, é eu não digo que não seja necessário, claro, mas se nós pensamos no todo da sociedade, temos forçosamente de ter em conta que o empreendedor vive, eu estou a tentar evitar a palavra exploração, porque não é bem isso, mas apropria-se da mais-valia do trabalho de outros. Então, e os outros? Para cada empreendedor, quantas pessoas é que há? Qual é que é o rácio?
E as outras pessoas são condenadas a viver na miséria, não existem, não fazem parte da economia. Então, e os negócios? Imaginem que eu sou um grande empreendedor que inventa uma nova maneira de fazer canetas. Mas quem é que vai comprar as minhas canetas? Onde é que as pessoas que compram as canetas e fazem a minha ideia fantástica de empreendimento ter sucesso, onde é que elas estão neste plano? Eu vou-vos dizer onde é que elas estão. Estão a ver estas duas setas que representam as grandes forças que estão a acontecer no nosso momento, neste momento na nossa vida. Da grande revolução tecnológica, extraordinária revolução tecnológica, que está a transformar o mundo inteiro. E a globalização, que também está a transformar o mundo inteiro. Estas duas grandes forças que estão a desenrolar-se neste preciso momento, estão a esmagar, estão a ver ali o centro daquelas duas setas, somos nós. Somos nós que estamos a ser esmagados por estas duas grandes forças. Onde é que nós estamos nisto? O que é que se está a pensar? Que visão do mundo, da economia, é que está aqui presente, que não contempla a esmagadora maioria das pessoas e, sobretudo, a classe média, que é o garante da estabilidade, é o garante do consenso, é o garante do bom senso até. Isto começa, obviamente, estão a ver estes três, eu sou do tempo em que apareceu o Marx, o Engels e o Lenin, não é? E até mais, o Mao, o Stalin e tal. Estas três pessoas são fundamentais numa mudança histórica. Eu sei que, para muitos, o Bill Clinton está ali a mais, mas não está. Não está. É no tempo do Bill Clinton que passa a maior parte da legislação que desregulamentou os mercados e, sobretudo, que permitiu que a banca de investimento e a banca de retalho fossem fundidas com o N. E isso gerou o maior descalabro da crise de 2008. É deixar de haver a regulamentação. Mas, enquanto conceito, a grande alteração vem, principalmente, da Margaret Thatcher, com uma coisa chamada capitalismo popular. Não sei se lembram ou se recordam isso. E depois, olha, o Reagan, falta-lhe um G. E este capitalismo popular era a promessa de que todos poderíamos ser acionistas. E começaram a vender tudo o que era nacionalização com este argumento, que todos podem comprar ações. Nós, até há pouco tempo, tivemos a vender coisas e é evidente que ninguém pôde comprar ações. Foi tudo dentro daqueles aqueles grandes negócios que até os próprios países, como Portugal, eram pequenos demais para poder intervir, como aconteceu, por exemplo, com a forma como o BES foi vendido, que não foi como os portugueses queriam. Não estou a falar dos portugueses em abstrato, estou a falar do governo da altura, que até era do Passos Coelho. E por aí fora. A EDP. E o banco... Qual foi aquele banco que foi vendido... aquele Banco da Madeira, já não me lembro o nome dele, que foi vendido por tudo e meia aos espanhóis, ao Santander, por imposição da União Europeia. Ou seja, esta ideia do capitalismo popular, dizem os críticos da Margaret Thatcher, vai à falência, acaba, já ninguém fala nele, porque já não há nada para vender. Eu quero, e isto para mim é importante, apresentar imagens, porque é assim que estas coisas se vão, de forma insidiosa, isto não é qualificativo, quer dizer, é um adjetivo, mas não estou a qualificar, não estou a fazer um juízo de valor. Estou a dizer que isto vem nas entrelinhas. Provavelmente, eu não sei, eu vi muitas caras jovens, mas vocês lembram-se quando apareceram os yuppies, nos anos 80, não é? Precisamente com o reaganismo. No rescaldo, entre aspas, não é? O ambiente
era da hegemonia do capitalismo, com a queda do Muro de Berlim, por aí fora, não é? E aparece esta imagem do Yuppie. Eu até apresento aqui 3 filmes para vocês terem uma ideia concreta de qual é a imagem que mais à frente vão perceber porque é que eu estou a falar tanto em imagem. O que é o Yuppie? Estão a ver o que está ali à volta daquelas 2 personagens. E aquilo é tudo moda. É tudo caro. É essa a mensagem, não é? São as elites ricas ou afluentes, não é? Que podem aceder à moda no sentido de luxo. Hoje em dia também já há a moda rápida, não é? Que a gente compra quase todos os dias. Uma t-shirt é quase mais barato comprar uma t-shirt do que lavá-la. Qual é o verdadeiro preço daquela t-shirt? O verdadeiro preço daquela t-shirt é a miséria no Bangladesh. Bom, o conservadorismo, em oposição aos hippies, e o elitismo, a defesa do elitismo. Eu gostava de, é evidente, o Psicopata Americano, não sei se já viram esse filme, é um filme extremamente violento, mas também brilhante. É feito com um romance que foi escrito em 79 e mostram bem o que é este mundo. E penso que ainda estão presentes na nossa memória. Como é que isto passa para nós? Eu, é evidente, poderia usar outro tipo de ferramenta conceptual, mas como eu sou da área de linguística, apresento as ferramentas que eu tenho na minha caixa de ferramentas, não é? E tem a ver com a linguística cognitiva. E realmente apresento aqui alguns trabalhos que mostram como estas imagens acabam por nos condicionar. E não é porque nós temos a ideia de que tudo isto se passa numa coisa assim, diáfana, a mente, o espírito. Não. A linguística cognitiva vem-nos dizer que está tudo no nosso corpo, não está no outro lado. Aliás, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, não há outro lado. Qual lado é que é? Não é? Isto está no nosso corpo. E estas metáforas, estas imagens, não é? Eu ponho aqui os image schemas, ou os esquemas de imagem, as imagens esquemáticas, não é? Isto é, o que é uma imagem esquemática? Por exemplo, como é que nós aprendemos a conduzir? É conduzindo, não é? É evidente, temos aquela abordagem teórica, o código da estrada, não nos ensina a conduzir, ensina-nos a comportar na estrada. Mas a dominar a máquina é dominando a máquina, é sentando-nos ao volante e depois nós vamos fazendo aquilo entrar no nosso automatismo. Isto é uma imagem, um esquema de imagens, não é? São esses automatismos internos. E a mistura conceptual, não é bem mistura, a gente usa estas coisas inglesas e estes conceitos ingleses e depois temos dificuldade em arranjar palavras portuguesas que consigam transmitir com acuidade. Eu, por exemplo, ando há que tempos a tentar encontrar uma palavra portuguesa para accountability. Não consigo. Mas isto é a forma de unir conceitos e que nós não estando com cuidado, e mesmo com cuidado isto passa, não é? Somos bombardeados na comunicação social, nos jornais, por todo lado, não é? Nos Facebooks, na rua, e acaba por haver uma espécie de apropriação dos conceitos, não é? Porque
Porque nós vimos estas imagens aqui. Onde é que tu estás? Vimos estas imagens. E o rapaz veste bem, não é? E é simpático, e joga squash, que é capaz... E não compreendemos que isto está a misturar-se, a criar uma coisa híbrida, uma situação híbrida, com outras coisas que nós já temos adquiridos. Portanto, há esta força que nos vai sendo imposto entre aspas, porque a gente até paga bilhete para ir ao cinema e tal, mas passam estas imagens e nós acabamos a absorver tudo isto. E agora eu fugi. Pois. E depois, obviamente, há uma força. Eu uso aqui o exemplo do Ministério da Educação, da Direção-Geral da Educação. Há forças de massificação. E eu até vos apresento em comparação aquilo que o nosso Ministério coloca para difundir o empreendedorismo. E reparem que quando nós olhamos para isto, estamos a pensar o Ministério está a divulgar a criatividade, a imaginação, mas nós já vimos que o empreendedorismo tem muito mais atrás do que aquilo, não é? E também houve, não sei se sabem, mas 2019 foi o Ano Nacional da Colaboração. O que é que houve para difundir? O que é que há na escola para difundir? Comparativamente com o empreendedorismo, nada. E até vos recordo que a primeira coisa que o amigo Nuno Crato fez quando chegou ao Ministério da Educação foi logo acabar com a área de projeto, que nem sequer era curricular, mas era uma realidade que colocava os alunos na situação de colaboração e, portanto, os ajudava a aprender, a colaborar e a cooperar para um determinado objetivo. Ainda por cima, como se não bastasse, e isto foi rapidamente desviado. Isto não é intencional, eu não estou a dizer que há uma alma maquiavélica aqui por trás, nada disso. Porque se achou mais importante, mais útil na ocasião, falar na colaboração entre instituições especialmente públicas. Reparem que há aqui um diagnóstico claro de que nós somos deficitários, e somos muito deficitários, eu falo por mim, em aprender a trabalhar em cooperação, em colaboração em equipas, não é? Há esse déficit e toda a gente em Portugal sabe que as instituições não falam umas com as outras, pelo contrário, até se prejudicam umas às outras. É realmente extremamente importante. O que é que se faz em relação a isto? Ora, é evidente que estamos a falar de uma doutrina económica e política, não é? Eu não sei se vocês estão a ver aí a nuvenzinho do Thomas Piketty, porque eu pelo menos aqui tenho a coluna dos... Como? Estamos a ver. Ok, pronto. O livro chama-se O Capitalismo no Século XXI, de Thomas Piketty, publicado pela Harvard. Uma das coisas que ele apresenta é que há mais trabalhadores, mas há menos sindicalizados. E isso significa uma maior desigualdade. Portanto, isto é um pano de fundo que nós temos de ter em conta, não é? Há mais trabalhadores, não é? Este homem do pós-capitalismo, Paul Mason, fala no sul global. A tal história do hemisfério norte e hemisfério sul, não é? Que não é bem o hemisfério norte e hemisfério sul, mas é o sul do ocidente. E realmente a massa trabalhadora para a economia mundial aumentou imenso no Oriente, principalmente, não é? Na China, depois os salários na China começaram a ser um bocadinho melhores,
e as fábricas começaram a abrir no Bangladesh, no Vietnã, na Indonésia e por aí fora. Portanto, uma coisa é clara, aumentou a desigualdade. Vocês reparem, se nós recuarmos para a década de 80, quando começou o reaganismo e o tal capitalismo popular, o que era previsto acontecer é que nós íamos ficar todos muito melhores. Nem vou dizer como é que estamos. Ora bem, o Paul Mason, há relativamente pouco tempo, em 2016, editou um livro, eu por acaso, que também falta um L. O meu teclado está com um problema e volta e meia come umas letras. E não é a primeira vez que se fala do pós-capitalismo. Já o Drucker, há umas décadas, tinha falado do pós-capitalismo, mas de uma maneira completamente diferente. O que ou seja, os sinais do fim do neoliberalismo são irrefutáveis. Ou seja, quando aquele fórum das 100 maiores corporações americanas, no verão passado, vem defender que é preciso mais regulamentação do Estado, isto é o fim do neoliberalismo. Quando o presidente da vem dizer que o Estado tem de intervir nas empresas, no universo das empresas tecnológicas, isto é o fim do neoliberalismo. Como é que ele se chama? Paul, não me lembro. O CEO da Microsoft. Ninguém se lembra do nome dele? Pronto. O que é que ele diz? Ele diz uma coisa evidente, quer dizer, agora já quase não podemos andar de avião, mas quando podíamos andar de avião, até há poucos meses, nós entrávamos num avião descansadamente, porque sabíamos que havia uma... Nadella? Como? Satya Nadella? Não. O CEO da Microsoft? Sim. É como aparece. Atenção que eu estou no Dr. Google, ok? Pois. Eu posso também ver aqui. Não, acho que é Paul Smith, não é? Não sei. Não. Paul Allen? Aqui aparece-me como Satya Nadella. Se calhar já mudou. Pois. É um indiano. Eu também estou a ter isso. Não estará a referir ao Steve Jobs da... Não, da Apple. Não. É mesmo... Da deve Microsoft? ser... Sim. Não é o Steve Ballmer. Bom, enfim. Queria dizer o Bill Gates, não. Não. Eu não sei. Não tem. O Dr. Google tem que ter. É verdade. Não, sou eu que estou, já não deve ser, já foi, uma coisa assim. Eu depois mando a referência. Mas ele, foi agora, há muito pouco tempo, ele dizia, com muita razão, que quando nós entrávamos num avião, havia uma série de instituições, normalmente do Estado, não é, que regulavam a segurança do aparelho, todo aquele universo, e que certificavam de que aquilo estava seguro para voar, que as normas de segurança definia quais eram as normas, o que é que as pessoas tinham de saber quando entravam no avião, que tamanho é que tinha de ter aquilo tudo, enfim, é o normativo. Eu estou a falar dos aviões, mas se eu falar na alimentação, também há um normativo complexo. Quem é que faz isso? O Estado, as agências e tal. Ora, na tecnologia não há nada. Nós não fazemos a mínima ideia do que é que instalamos nos nossos computadores, não é? E o que o senhor estava a dizer é que lhe parecia evidente. Ora, quando são as próprias, aqueles dirigentes daquelas grandes corporações que mandam no, sei lá onde, não é? No mundo, no universo, em mim mandam, porque eu uso Windows,
fazem o que querem de mim, não é? Eu uso o Windows e vivo no computador, não é? Eu de vez em quando saio do computador para ir às compras, para sair com a minha mulher, levar o cão à rua, aquelas coisas. Bom, portanto, isto é realmente assumir, quer dizer, ainda não sabemos o que é que vem, mas aquele quadro mental está a passar. Mas aqui o Paul Mason, o que é que ele vem dizer? Que com os bens de informação, as regras do capitalismo não se conseguem aplicar, porque, ao contrário de esta caneta, eu compro esta caneta é minha, mas com um bem de informação, eu posso copiar e partilhar sem qualquer custo. Como é que o mercado funciona com os bens que são assim? Enfim, e ele vai explicar ao longo de um livro inteiro, vejam lá, o trabalho que o homem se deu. Outra coisa, destrói o mecanismo normal dos preços, porque o valor das coisas, tradicionalmente, era pela hora de trabalho. Ora, quando as coisas se copiam indefinidamente, o valor começa a ser difícil de... Enfim, há aqueles mecanismos legais que proíbem a cópia, não é? Mas nós sabemos como isso é muito mais difícil de aplicar do que para os outros bens físicos que nós estamos habituados. Portanto, a própria tecnologia, a própria revolução tecnológica vai obrigar a alterar o sistema. E uma das coisas que eu penso até que a Animar tratou há pouco tempo é o fim da centralidade do trabalho. Porque no sistema capitalista o trabalho era absolutamente central. Independentemente de estar a favor ou contra de qualquer das abordagens que se fazia, o trabalho era central. E isto, hoje, tem grande questionamento, porque nós estamos a pensar já no fim do trabalho, não é? Já não estou a falar na mutação que o conceito de trabalho teve. O que é trabalho, não é? Não, estou a falar no fim do trabalho. Ou seja, por exemplo, no rendimento universal garantido. Quantos postos de trabalho vai haver daqui a 10 anos? Eu vi num documentário, por exemplo, que esta história da Uber, dos veículos que se movem sem condutor, é capaz de acabar com, eu já não me lembro quantos milhares de empregos nos Estados Unidos, porque são os caminhões, tudo, não é? E não ficam pelos carros, os barcos e por aí fora. Portanto, quem diz esta automatização, diz em relação a todos os outros processos de automatização. O que é que vai restar do trabalho? Outro aspecto importante e que nos diz, que eu penso que nos deve interrogar, deve ser um ponto de interrogação que temos o dever de ter presente, é estes sinais de transformação dos princípios de solidariedade, que são aqueles que estiveram presentes na minha formação, não é? E que agora já começam a não ter a mesma aplicação, não têm a mesma presença na sociedade, estando mais presente, ou pelo menos a crescer o seu significado, o seu número, esta posição de não estar a combater o sistema, estar a viver apesar do sistema. E esta relação de impermanência. É tudo imutável, portanto, o que eu tenho é de sobreviver, não é de construir o futuro. E a solidariedade tem a ver com essa construção do futuro. O amigo Paul Mason apresenta 5 princípios para este tempo de transição. Enfim, isto é o valor que tem
só os coloco aqui para termos como referência, não é? Compreender os limites da força de vontade humana, a sustentabilidade ecológica. Uma das coisas que aparece no livro dele é que cada vez que ele ia abordar um problema social, vinham com a questão do clima. Ele ia a Nova Orleans, falava no Katrina. Ele ia, enfim. Este livro é de 2016. Eu achei curioso, nós agora haveria uma sexta, que era a sustentabilidade sanitária, porque realmente a pandemia vem colocar, a par do clima, já se fala pouco do clima, não é? Vem colocar outro tipo de item aqui nesta transição, não é? Porque vai alterar tudo, mas só altera a forma, não é? Um aspecto que é importante é esta dimensão humana. Isto não é só economia. Há, aliás, que se prende com o quarto princípio de atacar o problema de todos os ângulos. Ou seja, abordar as coisas assumindo que elas são complexas. Ora bem, mas nós temos estado aqui a falar de abordagens que são científicas, mas que são conceptuais. E eu tentei ir à parte da observação da natureza, não é? Ou seja, a física, a physis, não é? Estes físicos, o Paulo Castro não é físico, é matemático, são físicos portugueses. Este ELF é a Escola Lisboa de Física Eurítmica, que se prende com a física pós-relatividade pós-quântica, não é? Que são as duas grandes visões da física que não se complementam, que estão em contradição uma com a outra, mas é o melhor que temos. E estes físicos tentam uma nova abordagem que possa unificar. É uma dos grandes propósitos, que reparem, a quântica estabiliza nos anos 30, com o Bohr, e a relatividade ainda antes, não é? Nos anos 20. E até agora, 100 anos depois, não se conseguiu fazer uma teoria unificadora da physis. E a physis é aquilo que nós vimos, é o mundo sensível, não é? Ora bem, o princípio da euritmia diz-nos que os entes físicos, portanto, não somos só nós, é uma pedra também. Aqueles que se apreendem, portanto, tudo o que nós vimos, são aqueles que no seu devir é o futuro, mas encarado como o processo de transformações ao longo do tempo, seguem em média um caminho adaptativo, estocástico, no sentido que é aleatório, tentativa e erro, não determinista, que os leva a interatuar com o meio de forma a persistirem. Portanto, o que aqui está a dizer é que o mundo todo, tudo o que existe no mundo, não é? Visto a partir das partículas, não é? Tanto são, por exemplo, uma partícula no meu coração, como é uma partícula no pedregulho que está em cima da Serra da Estrela. Tudo segue, em média, um caminho adaptativo de interatuação com o meio. Quer dizer, está tudo em comunicação. Tudo em comunicação. Não é tudo com tudo, é tudo com o seu meio. E isto é visto do lado da filosofia, não é? Sobre a mesma observação física, não é? Portanto, nós estamos a falar, eu até vos podia mostrar o autor com a fórmula matemática
que ele encontrou e esculpiu numa madeira. Eu daqui a um bocadinho mostro. A filosofia eurítmica tem como objetivo estender os conceitos de harmonia, interação cooperativa, emergência no sentido de surgimento e não linearidade a áreas diversas do conhecimento humano. Portanto, o que é que está aqui a acontecer? Os físicos, observando a realidade, descobrem que, ao contrário daquela visão atomista, na verdade, tudo está em interatuação no caminho da harmonia, da interação cooperativa, não é? Para que as coisas possam ser mais harmónicas, estar bem com todos à nossa volta. Ok? Portanto, o sinal que nós estamos aqui a ver é o de um caminho de cooperação no sentido da harmonia. Estamos a falar de uma pedra, ou de uma pessoa, ou de um leão, ou uma mosca. Ok? Agora vamos voltar à imaginação e ao imaterial, porque muitas vezes nós assistimos a uma espécie de menorização do imaterial, não é? Nós durante anos, séculos, andámos a guardar os monumentos, não é? O que nós achamos monumentos, e só há relativamente pouco tempo é que percebemos que também há monumentos imateriais. E como vocês sabem, já temos vários consagrados na Unesco, desde o fado aos chocalhos não sei de onde. Ou seja, há muitas coisas que são marcos na civilização humana e que são imateriais. E este senhor Yuval Harari, que há relativamente pouco tempo publicou aquele livro Sapiens, já não me lembro o resto do título, mas eu tenho aqui nas notas. Eu depois, se calhar, até passava isto em PDF, ó Célia, para distribuir. Para partilharmos depois, quando enviarmos o certificado, mandamos também este PowerPoint. Há certificado e tudo? Claro. Pá, isto vai valer milhões, estou-vos a dizer. Só depois de eu morrer. Desde logo a língua, não é? A língua é um instrumento inventado, não é? E que tem, como eu já vos disse, a capacidade de nomear o não presente, capacidade de criar além do imediatamente sensível. Se vocês pensarem bem, olha, por exemplo, um dos exemplos que o amigo Harari apresenta, a Peugeot. Estão a ver o carro Peugeot, não é? E o que é que ele diz? A Peugeot, há um senhor que criou a Peugeot que se chama Peugeot, mas não lá, não é impressionante. Nós não podemos pô-lo em tribunal por um problema do carro, porque a Peugeot é uma sociedade anónima. O que é uma sociedade anónima? É uma abstração. É uma abstração como o Pato Donald. Agora, de onde é que vem aquele leão? Aquele leão é uma pintura rupestre numa caverna a 100 km das fábricas originárias da Peugeot, que é o leão de Stadel, se não estou enganado. Portanto, que é depois estilizado para aquela... não sei se estão a ver a contiguidade e a importância deste mundo imaterial que nós humanos criamos, não é? E se vocês pensarem, nós agora, e a Célia falou-me agora de uma coisa que eu estou extremamente interessado, que é a discussão de como é que vai ser a educação a partir daqui. Porque há 30 anos que se andava a dizer que a educação não podia continuar na idade da Revolução Industrial. E foi preciso a pandemia para finalmente pôr as coisas a mexer. Mas é uma discussão que ainda se tem que ter. Não há nenhuma
ideia brilhante, não é? Portanto, a importância do imaterial nas nossas vidas está longe de estar consagrada na nossa vida, apesar de ser tão obviamente importante. A esmagadora maioria da nossa vida já acontece também nesse universo. E vai acontecer mais com a pandemia. Estamos todos com... Onde é que está um site? Qual é a lei que nos protege da Google? A Google está a arrebentar com os jornais todos. Vai buscar... Mas o que é a Google? Não está nas 4 dimensões clássicas do universo. Não tem altura, largura, profundidade e tempo. Ora, outro aspecto que eu gostava de... eu estou-vos a apresentar trabalho científico, não é? Que eu penso ser importante. O Rui Moreira é um filósofo da ciência e foi buscar... Nós não estamos a falar de uma invenção moderna, não é? Estes 3 filósofos... Vocês estão a ver, 1924, a noosfera. Sim? Pronto. O Teilhard de Chardin, vocês conhecem, pelo menos de nome, é um grande filósofo muito próximo da Igreja Católica. Então o Rui Moreira olha para compreender a física, a natureza, e percebe que há uma natureza física, fisiosfera, química, mas há a biosfera, não é? Dos seres vivos, mas há a sociosfera também e a noosfera. A noosfera no sentido dos conceitos, do imaterial, e a sociosfera no sentido das sociedades. Quer dizer, as sociedades também geram as suas próprias realidades, não é? É aqui que aparece a cultura, não só aqui, mas aqui aparece a cultura de uma determinada comunidade, não é? Agora, o que é fundamental compreender é que a força mais poderosa são os noomas. São precisamente estes conceitos que atravessam tempo, sociedade e tudo isso. E ele diz, temos de continuar a produzir os instrumentos mais poderosos, que são os instrumentos que criam instrumentos. As máquinas ferramenta noéticas, que são as teorias científicas. As teorias científicas são aquelas que nos dão a força, não só para compreender a realidade, mas também para a transformar. Ou seja, o que é mais importante nisto tudo somos nós. Nós, pobres, indefesos e frágeis seres humanos. Aquilo que nós somos capazes de pensar, aquilo que nós somos capazes de comunicar, de congregar os outros e de, em harmonia com os outros, consagrar neste espaço noético. Eu, como já vos disse, sou da área da linguística e, portanto, sigo com alguma atenção o trabalho do Chomsky, que já revolucionou a linguística 3 vezes, não é? E que também tem uma atividade política bastante assinalável. E ele fala ele tem um livro muito interessante, que é este, o Requiem para um Sonho Americano, em que escalpeliza como é que o sonho americano morre, como é que matam o sonho americano, e se pensam que o Chomsky define-se como um liberal de esquerda, anarquista, um liberal anarquista, um anarco-liberal, uma coisa assim. Mas quando se vê a Condoleezza Rice, lembram-se da Condoleezza Rice? A secretária do Bush? Pronto. A Condoleezza Rice a dizer que o elevador social deixou de funcionar, ou seja,
o sonho americano acabou. Porque o sonho americano era feito com a base de qualquer um, podia ser qualquer coisa, não é? Aliás, o próprio George W. Bush foi uma escola a dizer, pá, à universidade dizer, pá, se até eu posso ser presidente. E de facto é verdade. Pronto. Como é que isto muda? Trabalho nas comunidades, organização, fortalecer a base que gera movimentos populares, porque somos nós, sempre. Somos sempre nós. Os ativistas, e somos ainda mais nós, são os que criaram os direitos que agora gozamos, não é? Não se limitam a pôr em prática as políticas com as informações que recebem, eles contribuem para a compreensão das coisas. Estão a ver? Isto é a nossa relação com os nossos associados. É aqui que as coisas mudam. Não existe uma solução geral. A tendência é sempre, se a gente fosse um coisista, o coisismo é que... Não há coisismo nenhum. Há soluções específicas para problemas específicos. E não podemos esquecer que os seres humanos aprendem através da interação. Não é? Portanto, é interagindo uns com os outros que nós aprendemos. E ponho aqui estes números do INE sobre o associativismo em Portugal. 31 mil coletividades, 425 mil dirigentes, 5 milhões de pessoas envolvidas. Isto é metade da população está envolvida em associações. Espero não vos ter maçado muito. Se eu não vos macei muito, volto ao princípio para maçar mesmo. Obrigada. E agora estou à vossa disposição. Ok. Vamos ver quem é que quer agarrar. Então, o desafio de interagir agora. Vou aqui só mudar o ecrã para poder aparecer a globalidade dos participantes. Posso? Força, João. Estou admirada de não teres dito nada. Então, não ia interromper o Ricardo. Eu pegava nesses últimos dados e neste último slide que tu passaste, Ricardo, e ligava até com algumas videoconferências que têm ocorrido aqui na Animar, nomeadamente hoje de manhã na Manifesta e outras ao longo da pandemia, que é a realidade do associativismo em Portugal. E ligando ao que temos falado, que é a formação da cidadania, dos cidadãos, transformar as pessoas em cidadãos. E uma das coisas que se tem falado é que é o associativismo, quer dizer, as pessoas aprenderem a estar com os outros num projeto, aprenderem a gerir uma coisa pública, comum, pelo menos, que é uma associação, aprenderem a tomar uma posição tanto nos corpos sociais, como numa assembleia, como na atividade do dia-a-dia, aprenderem a relacionar-se com os poderes públicos, por exemplo, representando a associação em reuniões de câmaras, de organismos públicos e com outras associações. É todo este processo de aprendizagem que ao longo destes anos tem formado os cidadãos. E nós vemos até que muito das pessoas que estão envolvidas na atividade política, muitas delas vieram do associativismo. Lembro, por exemplo, a Direção-Geral da Ação Académica de Coimbra, por exemplo, tem alimentado muitas, a partir das juventudes dos partidos, se alimentado muito os políticos, não é? As pessoas tomarem uma atitude pública e política, etc. Portanto, se de facto nós quisermos que as pessoas se transformem em cidadãos com uma consciência cidadã, julgo que é muito por
dinamizarmos o movimento associativo, tanto formal como informal. Hoje em dia, os jovens, quando participam em manifestações do ambiente, em manifestações contra o racismo, é uma aprendizagem cidadã. Estão a aprender a expor-se publicamente, a dizer o que pensam, etc. Isto é muito importante para a mudança social que todos desejamos, este processo associativismo. E fico admirado com esses números, porque 5 milhões de pessoas a participar em associações, de facto, o associativismo é muito forte. E se repararmos que nos dirigentes associativos, que ao nível das direções, pelo menos as direções reúnem, por exemplo, uma vez por mês, vemos quantas pessoas em Portugal estão envolvidas na atividade do movimento associativo, não é? E além das reuniões das direções, também as atividades que desenvolvem. Portanto, foi muito interessante tudo o que disseste, e peguei, portanto, neste último slide, depois de me lembrar as nossas videoconferências da Animar, nomeadamente a da educação que tivemos há dias. Muito obrigado. Eu também acho isso. Ricardo, vou E a aqui. Gandaia é um exemplo de criação de cidadania, não é? Nós esforçamos. Ricardo, parabéns. Posso? Força. Vamos ouvir? Parabéns pela exposição. Eu confesso que estava muito curioso quando vi este tema, competição e empreendedorismo, porque é um tema que eu acho que é mobilizador e acho que muitas das nossas organizações precisam exatamente de competição e de empreendedorismo. Não competição na vertente que foi explanada, portanto, não nessa competição desenfreada, mas na competição no sentido de dinâmica. Obviamente que aqui foram demasiados os temas que foram abordados, desde a parte do empreendedorismo social, tecnologia, a globalização, a solidariedade, portanto, que pegar aqui quase num tema, para lançar aqui um desafio e para lançar aqui um tema de debate, é um bocado complicado. Mas vou pegar na parte da... Ainda bem. Pronto, mas eu vou tentar arranjar maneira de disto aquecer aqui um bocadinho. Na vertente da tecnologia e da globalização, depois também quero ouvir a tua opinião. Obviamente que nós não vivemos num mundo digital, para bem ou para mal, e portanto é uma realidade para ficar. Portanto, esta transformação, esta revolução, já não é uma promessa, é uma evidência. Basta pensar, com exemplos que tu deste, a Uber neste momento é, por exemplo, a maior rede de aluguer de automóveis, não tem um único automóvel, portanto a Airbnb é a maior cadeia de hotéis do mundo, não tem um quarto deles, sei lá, o Facebook é a maior rede social e não gera um único conteúdo, portanto, ou seja, em termos de a forma ou a abordagem que é feita hoje em dia, de certa maneira, aproxima-nos na vertente da globalização, mas nunca como hoje estamos tão próximos, mas ao mesmo tempo também nunca como hoje estamos tão individualizados. Isto remete para a falta de solidariedade, para a falta de garantias, para a falta de apoio social, para a parte a falta de regulamentação, que depois, obviamente, permite que a distribuição da riqueza seja feita de forma muito desequilibrada. Ou seja, muitos ou poucos ganham muito e muitos ganham muito pouco. Portanto, isso terá uma vertente, uma análise mais económica. Mas isso também tem vantagens da parte que podem ser aproveitados, quer na parte do empreendedorismo social. Porque quando se fala em lucro, o lucro não precisa forçosamente de ser dinheiro. Porque uma das vertentes que no empreendedorismo, e o paradigma está a mudar, aliás, nesta análise que fizeste, o paradigma está a mudar na vertente do empreendedorismo, não nesta vertente neocapitalista que apresentaste. Eu não quero entrar muito para a parte por aí, porque pronto, tem vários prismas, mas eu noto que a nova geração
a nova geração, felizmente, já começa a ter uma preocupação de intervenção social. Ou seja, pretende, de certa maneira, também ganhar dinheiro, todos nós precisamos de ganhar dinheiro, uns para comprar melões, outros para comprar pão, mas todos nós precisamos de ganhar dinheiro. E, portanto, e ao gerarmos riqueza, também estamos a gerar riqueza para a sociedade e tentamos gerar riqueza para os outros, mas há uma preocupação também de lucro, quer de preocupação ambiental e social. O que eu ia propor é, quando há bocado perguntaste aqui, na tecnologia e a globalização, apontavam as duas setazinhas e nós estávamos no meio, não é? E Esmagados. Esmagados, exatamente, esmagados. E a questão é esta: o que é que podemos e devemos fazer para que no meio destas duas forças que vieram para ficar, que é a tecnologia e a globalização, o que é que podemos e devemos fazer para contribuir para essa transformação, para que esse meio ganhe dimensão e não se sinta esmagado? Não sei se... Não, está ótimo. É só pergunto se já acabaste. Já, porque senão também começava eu aqui. Eu quero dizer aqui algumas coisas. Primeiro, a Uber e a Didi, não esqueças da Didi, estamos a levar com eles. A Didi é a correspondente chinesa da Uber e que tem alguns aspectos tecnológicos, não é só ser mais barata, tem alguns aspectos tecnológicos diferentes. A mim preocupa-me a uberização, ou seja, preocupa-me aqueles jovens que estão nas motoretas a distribuir comida sem qualquer suporte, apoio social, sanitário, e isso é que preocupa-me um bocado. Há um dado aqui também, em relação ao Facebook, que disseste muito bem. O problema são as consequências. Eu li alguns de alguém que está a trabalhar na idade das consequências, que é a nossa. Estamos a pagar as consequências. Estás a ver o que é que eles estão a fazer ao jornalismo. Porque apropriam-se dos conteúdos. Toda a gente lê os artigos, não nos jornais, mas no Facebook e nos WhatsApp, que são enviados pelos amigos. E isto é uma alteração no mundo. Hoje em dia, a questão da verdade, do facto, é uma questão essencial. Eu ainda hoje estive a ver uma nova tecnologia que já permite, eu agora conseguia apanhar as caras de todos vós e conseguia fazer com que todos vocês tivessem... Não é só a falar como os olhos, já consegue manipular completamente a imagem. Isso é perturbador. Uma coisa que eu queria falar sobre o lucro, que é muito interessante, é um dos fatores que está presente, já foi estudado e assinalado, nas grandes corporações. Olha como a Google, por exemplo, o aumento de salário já não chega. Quando a gente começa a ver, a Google tem um chefe para fazer as refeições para os seus funcionários, principalmente os funcionários mais preciosos, como aquela secção que é o Deep, não sei quê, agora não me lembro, que é onde eles estão a trabalhar a inteligência artificial, os famosos algoritmos e tal. Não é só dar mais dinheiro, é mais tempo para eles. Portanto, dizes muito bem, quando não é o lucro, não é só em dinheiro. Hoje em dia, nas novas gerações, eles vivem de uma forma diferente, já não são yuppies, não é? Se bem que as marcas e tal continuam a ter influência, mas já não é a acumulação de acessórios que dizem a riqueza de cada um. Há outra coisa, e sobretudo o tempo, não é? E repara, o tempo é o nosso maior bem, é o mais precioso. Não há maneira de comprarmos mais tempo. Temos um tempo de vida que nem sequer sabemos quanto é, e aquilo que nós fazemos em cada minuto da nossa vida é irrevogável, e só tens este. Portanto, estão a dar tempo e capacidade das pessoas a investirem o seu tempo e o seu interesse e a sua imaginação naquilo que muito bem entendem. E isso são alterações importantes. E prende-se com aquilo que eu falei, o trabalho já não é a centralidade.
o que é que... A tua pergunta é o que é que nós podemos fazer, não é isso? Sim, 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 sim. Bom, para já podemos falar uns com os outros, não é? Isso é essencial. Nós na Gandaia temos aquelas tertúlias todas. E o que é engraçado é que demorou algum tempo a começar a atrair a juventude. Eram mais os ginjas como eu e mais velhos, não é? Que também são os que já têm ócio, não é? Já têm o direito a estar com a reforma e tudo. Que é outra coisa que também é preocupante, é que com esta uberização e outros mecanismos, as pessoas chegam à noite e é a oportunidade de estarem com os filhos e não têm a capacidade para ir, para ter com o pessoal que eles até gostam e gostavam e tal, mas já estão exaustos. É a oportunidade que têm para estar com os filhos e gozar de um contacto. Uma das coisas que até os meus filhos me têm dito é que a pandemia permitiu-lhes retomar o contacto com os filhos e, curiosamente, eles notam um enorme salto cognitivo da parte dos filhos. Portanto, este período que os pais tiveram com os filhos teve uma influência muito importante no desenvolvimento dos filhos. E é natural que os pais queiram tempo, não é? A questão do tempo parece-me crucial. Mas o falarmos uns com os outros, não é? E o divulgarmos estas ideias. Aquele filósofo que eu vos mostrei, o Rui Moreira, esperem lá, que eu vou retomar aqui. Ele apresenta um exemplo para esta noosfera que eu não falei, mas que já agora vos ponho para vos provar a importância de falarmos uns com os outros, de divulgar estes conceitos e até de procurar maneiras novas, não é? Porque a maneira nova pode ser aquilo que a gente descobre amanhã a falar com o vizinho, não é? Ele apresenta o seguinte exemplo. No século III a.C., um bom de um senhor na Grécia, chamado Aristarco de Samos, propôs um sistema heliocêntrico, ou seja, ele propôs que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. E não foi aceito, foi descartado. Porquê? Porque este espaço noético, esta mente estendida, não estava preparada para aceitar aquela ideia. Só muito mais tarde, com o Galileu, é que isto veio a ser aceito, porque aí sim as pessoas já estavam preparadas para aceitar aquela ideia. Que não foi a grande revolução do Galileu, deixem-me que vos diga. A revolução do Galileu foi outra. Foi o da ciência. Mas eu já digo isto. Em relação a isto, é essencial falarmos uns com os outros, divulgarmos estas ideias, questionarmos estas ideias, abrirmos-nos à questionação dos outros, à crítica e integrar essas coisas. Porque é isso que faz desenvolver a nossa mente, que não é a minha que está aqui, é a nossa. A grande revolução do Galileu foi a ciência. Foi dizer que não é Deus que comunica com o Senhor e que lhe diz que a verdade é cada um de nós, pela observação da natureza, que consegue chegar a regras científicas. E foi isso que quase o matou. Sim, porque esta questão do mundo digital e da globalização, o ato de permitir ter tempo, é que permite... Deixamos-te ouvir, Fernando. Sim, Fernando? Deixamos-te ouvir. Célia, eu estou a ouvir. Eu deixei de ouvir, peço desculpa.
Pode ok. ter a minha ligação à internet, peço desculpa, deixei de ouvir. Podes repetir, Fernando, por favor. Não, é que esta questão que o Ricardo estava a falar vai um bocadinho também de encontro entronca um bocadinho também no que o Zé João abordou. É que eu acho que um bocado esta nova geração, que já não é dos hippies nem dos yuppies, e agora é os chamados hipsters, não é? Pronto, que tem um bocado a ver com a gentrificação, pronto, depois levámos aqui para outra questão, que também é importante, que é irrelevante, que é a gentrificação, mas estas novas tecnologias permitem exatamente libertar estas novas gerações para o tempo, ou para ter tempo para elas e para os outros. Isto, obviamente, de certa maneira, também permite depois uma intervenção social muito mais ativa, porque estas novas sociedades começam-se a questionar, como têm mais tempo, que realmente o que é que vão fazer desse tempo e a forma como é que vão rentabilizar esse tempo. Agora, como é que nós depois vamos agarrar isso, nós como dinamizadores ou como, pronto, depois noutras situações a animar como agentes associativos e quem tem e até a nível de políticas governamentais, como é que vamos agarrar essas novas gerações ou este novo paradigma? Depois contrabalançando, porque depois tem o outro lado da moeda, que há uma parte que fica completamente desprotegida. Que era isso que estávamos a falar, a uberização, porque depois, quer dizer, depois há aqueles que também não acompanham este ritmo. E o que é feito desses, não é? E que não têm dinheiro para acompanhar. Exatamente, e depois também não têm dinheiro para acompanhar, não é? É que isto depois há aqui um desafio tremendo. Isto já para não falarmos no 5G, porque o 5G que vem aí, que acho que é uma forma de certa maneira, se pensarmos de forma científica, nós ficamos completamente controlados, quer dizer, isto também ao mesmo tempo liberta-nos por um lado, mas espartilha-nos por outro. Quer dizer, para mim é um bocado assustador ver que quem domina a informação domina o mundo, quer dizer, portanto, nós quando assistimos às vezes a alguns documentários ou lemos alguns livros, de maneira que isto já está, em que a luta do poder já não é feita pelas armas, mas é feita pelo controle da informação. E, portanto, isto também é outra coisa, pronto, que é de debate e de reflexão. E pronto. Mas olha, para responder melhor à tua pergunta, a minha resposta seria abraçá-los. Ou seja, abraçar a tecnologia e abraçar a globalização, na medida das nossas possibilidades. É evidente que há, como sempre houve, uma luta desleal. Quer dizer, os meios que estão à nossa disposição são incomparáveis com os meios que estão à disposição das grandes empresas, enfim, dos poderes, chamemos-lhe assim. Mas, apesar de tudo, aumentam o nosso poder. Nós temos hoje em dia... Isto é o meu cão a lutar pelo seu trabalho. Manifestação de poder. Exatamente. E então, nós, por exemplo, há coisas que são bastante importantes. Uma delas é que a proximidade, não é? Por exemplo, nós estamos aqui 11 pessoas, não é? E estão a ouvir o que eu estou a dizer. E estão a ver-me e a comunicar connosco e sabem que eu também sou sócio da Animar, sou um dos vossos. Isto tem uma força, não é? E isto é para ser usado, e para ser amplificado, ter mais amigos, chegar mais longe. E podemos também, por exemplo, estive a falar das fábricas do Bangladesh, por acaso não foi possível, nem me lembro, nem fazia sentido, mas podíamos ter uma pessoa do Bangladesh a falar aqui. Portanto, nós também podemos usar quer a tecnologia, quer a globalização para nos ajudar. Eu sou professor da Universidade Aberta, não é? Eu tenho alunos em todo o mundo, não é? Eu tenho alunos em Timor, tenho alunos em Macau, tenho alunos por todo o mundo e tenho alunos de várias nacionalidades, não é? Eu também sou professor na Universidade Nova e há um programa de doutoramento que é uma parceria entre a Aberta e a Nova. E nesse programa de doutoramento, a língua vehicular não é obrigatoriamente o português, pode ser inglês. Portanto, a globalização e a tecnologia também nos pode empoderar, não é? E também dá voz a minorias.
nós temos realmente de ter muito cuidado com as minorias. E é um território armadilhado, completamente armadilhado. Eu vou dar um exemplo. Aqui há uma semana ou duas, a polícia fez uma grande rusga num bairro de barracas, que é as Terras da Costa. Aqui na Costa da Caparica, não sei se conhecem, as Terras da Costa. A sua população é principalmente de origem africana, cabo-verdiana principalmente, mas também há angolanos. Há uma rusga, foram 100 polícias que entraram por ali adentro, vivem lá 50 famílias. Entraram por ali adentro e prenderam 2 traficantes, ou uma coisa assim. Mas as notícias que saíram no jornal é como se todo aquele bairro fosse traficantes e criminosos, não é? E nós temos um artigo de uma pessoa de lá, do bairro, a dizer precisamente isto. Se isto acontecesse num prédio, ele fala na Torre das Argolas, que é um prédio famoso aqui. Se fosse no prédio das Argolas e fossem ao quinto esquerdo e apanhassem um gajo que está a traficar droga, ninguém ia dizer que o prédio das Argolas era um prédio de traficantes. Não, se alguém dissesse, não entrava. Mas como é um bairro de lata, isto é plausível. Ora, contra isto nós temos de lutar, não é? Eu também estive a falar com uma associação de ciganos em que eles estão a pedir ajuda para o apoio educativo. Lá vamos voltar à questão da educação, não é? É que nós quem diz, eu digo, classe média, não é? Branco, nós temos acesso a esses meios. As famílias ciganas não têm. Digital, em casa, onde é que está a eletricidade, o computador? Não há. E mesmo que haja, mesmo que o Estado ofereça ao computador e ponha eletricidade, quem é que está lá para ajudar o menino? Ou a menina? Sim, só dizer, Ricardo, só para reforçar essa ideia. A Animar fez um levantamento junto das suas organizações que fazem trabalho junto das comunidades ciganas em territórios até fora da região de Lisboa, maioritariamente, e realmente percebeu-se isso, que é, não basta ter só os meios. Bom, as crianças para já têm esses meios dificultados, agora podem ir às organizações, mas se realmente não tiverem alguém que as possa orientar, que as possa ajudar, portanto vão ter muito mais dificuldades, porque em casa não têm pais ou mães que possam fazer esse enquadramento. E eu vi, por exemplo, o meu caso agora neste contexto em que estávamos de confinamento, não é? E realmente, se não fosse, a minha filha tem 9 anos, não fosse, principalmente o meu marido, portanto, a orientar, a poder explicar-lhe como ir àquelas tecnologias, o que é que podia aceder, como é que podia priorizar as coisas. Quer dizer, era impossível uma criança orientar-se, não é possível, não têm esses instrumentos ainda de autonomia. E muito mais estas comunidades ciganas, porque eles realmente debatem-se com questões de sobrevivência, portanto, estas questões de acesso à escola, quando sabem que até maioritariamente a maior parte deles não vai ter oportunidades de emprego dignas, porque essa é que é a verdade, é muito questionável, não é? Porque é que os meus filhos vão ir à escola se quando for para arranjar emprego não vão conseguir possivelmente arranjar esse emprego. Portanto, todas estas questões, as questões da educação realmente são questões fundamentais. Eu temo é que se este contexto não se prolongar muito mais no tempo, que nós rapidamente apaguemos todas estas aprendizagens que fizemos e voltemos rapidamente à escola do século XX. Portanto, tenho esse receio, sinceramente. Rapidamente voltar à zona de conforto. Século XIX. 19, exato. É que a nossa escola, há um sujeito, em que 1970 talvez, o Alvin Toffler, foi 70 ou 80, que falou na terceira vaga, que era, e falava nisso na nossa escola. Os princípios norteadores da nossa escola são princípios da Revolução Industrial.
Ou seja, é um edifício, porque só em alguns edifícios é que havia energia, havia eletricidade. E estão organizados por idades, em turmas, e isto é muito bem capaz de não ser a forma ideal de organizar jovens, não é? Há outras topicalizações que podiam ser usadas, não é? Agora, isto também é uma oportunidade. Lá está. Também é uma oportunidade. É uma oportunidade de estreitar relações com as comunidades ciganas e outras, não é? E de integrar, em vez de discriminar, de afastar para as periferias. Está muito na nossa mão usar tudo isto para passar esta mensagem de harmonia, de encontro, e uma visão social que não é... eu não quero que passe a ideia de que eu sou contra a competição. É evidente que a competição é útil, não é? Dentro de certos limites, não é? Mas há outra mensagem que é preciso passar. E é importante nesta, porque pronto, o meio digital tecnológico é um meio excelente de democratização, sem dúvida alguma, e há que aproveitá-lo. Mas ao mesmo tempo também permite que seja um elemento ou um meio manipulatório. E portanto há que ter também bastante cuidado de fazer, eu acho que nós temos um papel de fazer a contracorrente, ou seja, sempre pela verdade, porque há muita manipulação, e as fake news, e temos um exemplo, o exemplo americano é paradigmático, como é que alguém consegue ser eleito da forma que é, manipulando, portanto, e usando estes meios que são poderosíssimos, e portanto compete-nos a nós, e até este exemplo que agora estavas a falar, eu lembro de ter visto essa notícia porque passou nos mídias, não é? Dessa rusga que aconteceu. Sim. Ou seja, portanto, compete-nos a nós, em meios locais, situações dessas, impor um bocado a verdade, fazer a contracorrente e não ir no like fácil, quer dizer, porque também não basta, também temos um pequeno trabalho como indivíduos a fazer, em dar esse contributo, é pequenino, mas porque o like fácil é fácil, e portanto às vezes mais vale fazer um comentário, e as pessoas habituarem-se à crítica, também eu acho que é uma coisa que, e eu noto nesta nova geração que elas estão muito mais habituadas à crítica, ou pelo menos parece-me, porque criou-se aqui um período de vacas gordas em que as pessoas se habituaram mal e que o ato de criticar, e a crítica não tem que ser forçosamente negativa, ou não é negativa, a crítica, é uma constatação do facto que pode ser obviamente com o sentido de estimular quem a ouve e quando as pessoas quiserem, quando você quiser crescer. E há aqui uma coisa que eu gosto muito, em termos de competição, é que costuma-se dizer, se quer chegar depressa corre, não é? Portanto, a competição. Se queres chegar longe, caminha. E, portanto, e neste caso, que é a colaboração, como o objetivo é chegar longe, acho que temos que caminhar. Agora, este tema, e tem aqui coisas muito interessantes aqui que mereciam. São tantas, foram tantas pérolas que foram sido lançadas durante este debate, que pronto. Há uma coisa, é que eu continuo cá, podemos continuar. Não sei, sim. Sim, em qualquer altura podemos abrir outro debate, outra questão. Aliás, também a Tralho de Feiça é um bocado que a animar, e com animar às sextas, pronto, que a Célia tem dinamizado, é exatamente o aproveitamento deste meio e permitir isto, não é? Esta partilha. Que não é coisa pouca. Sim. E para alargar isto, pronto. Já viram, nós na Gandaia também passámos tudo para o Zoom, não é? E a maior parte das nossas atividades agora voltaram ao Zoom. Hoje era para haver um documentário que não pode haver no Zoom, porque nós, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, há uma força aqui no meio, que é a Sociedade Portuguesa de Autores, que tem uma influência positiva numas coisas, mas negativa noutras, não é? E que nos impõe um valor para passar enfim.
E não só, e mais, ainda pior, ainda pior. Nós já tivemos um telefonema, estávamos a passar um filme de desenhos animados japonês e contactámos o distribuidor, não é? E o distribuidor não respondeu e nós passámos o filme e de repente recebemos uma chamada de um senhor que dizia: eu sou da associação tal, que é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é proteger os interesses dos distribuidores cinematográficos. E uma pessoa fica, o quê? Uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é proteger os interesses dos distribuidores cinematográficos. Mas o que é que eu... Ou seja, a Luz ao Mundo, por exemplo, cobra-nos 500 euros para mostrar um filme de há 30 anos atrás, numa praça pública. E dizem eles que nós estamos a entrar em concorrência, em competição, com os cinemas da Luz ao Mundo. Tá, como é que isto, onde é que isto está? 500 euros, uma noite. Estão a ver? E há uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é garantir que eles recebam os 500 euros. Às tantas, isto fica tudo pervertido, não é? E isto é que é uma perversão. Portanto, o associativismo tem este problema. Não é só... Não é tudo bom. Não é tudo bom. Mas não há dúvida que isto nos deu também... É um desafio, mas também é uma arma. Também nos protege, não é? E eu estava a pensar que vos ia amassar imenso, mas pelo menos ainda não morreram, não é? Não. De todo. Vivinhos e Vivinhas da Silva. Um bocadinho melhor que a pandemia, não é? Eu acho que poderíamos pensar, talvez, um animar às sextas, Ricardo. Não sei agora para que mês, mas outubro ou assim, para voltar a retomar este tema. Não sei se exatamente como está aqui formulado ou se funilaríamos para alguma questão mais específica. Claro. Mas efetivamente acho que valeria a gente pensar. Para mim foi uma surpresa a forma como o abordou. Para mim o Ricardo tem sido uma caixinha de surpresas. Sim. Porque há cerca de um ano e meio, mais ou menos, que eu conheci melhor um bocadinho a Gandaia, porque nunca tínhamos feito nenhuma reunião na Gandaia, porque normalmente a nossa centralidade dentro da região de Lisboa é a cidade de Lisboa. E, portanto, nunca tínhamos feito uma reunião do outro lado do Tejo. Gostei muito da forma como nos receberam, aquilo que nos apresentaram em tempo de trabalho e realmente tem sido uma surpresa muito agradável o contacto com esta associação e esperemos que agora no quadro do nosso portal da Animar possam, digamos assim, ainda participar mais com os vossos programas culturais, que são riquíssimos normalmente, e que merecem uma forte divulgação. Esperemos que por via do portal consigamos fazer mais esse trabalho em rede. É um prazer. Paulo, estava aqui a fazer-nos uma sugestão, que era uma sugestão de software livre para este tipo de sessões. Quer apresentar um bocadinho melhor essa ideia? Boa tarde outra vez. É só porque sou defensor de sempre que possível usar software livre, um bocadinho pegando naquilo que o Ricardo acabou de falar. De facto, esta ideia da defesa dos direitos de autor, com a qual concordo em abstrato, acho que hoje em dia foi quase completamente subvertida e os direitos de autor servem para financiar empresas que infelizmente são cada vez maiores e que se aproveitam disto pagando muitas vezes de forma miserável aos seus trabalhadores. E portanto acho que a utilização aos mais diversos níveis de plataformas de software livre que permitem que todos tenhamos acesso inclusivamente ao código e que todos nós possamos alterar é uma boa sugestão e portanto temos alternativas ao Zoom, como temos alternativas aos programas de edição de texto, de folhas de cálculo, dos próprios sistemas operativos. E, portanto, não tenho absolutamente nada a ganhar com aquela que propus, mas é apenas a sugestão, de facto, de ir fugindo dentro do possível a este enleio, porque quase todos nós, quando compramos um computador, já vem com o software lá. E, portanto, isto é uma forma de nos agarrar e de nos condicionar a isso.
E cada vez mais, quando nós falamos em estratégia colaborativa, muitas vezes nem nos apercebemos da forma como somos monitorizados e como somos condicionados. E quando nós fazemos uma pesquisa na internet, a maior parte dos programas, aquilo que faz é que condiciona essa pesquisa ao nosso histórico. E isso, por vezes, é perigoso, até no sentido em que eu quero saber aquilo com que não concordo. Não quero, de todo, ao fazer uma pesquisa, que venham os resultados já filtrados àquilo que eu pesquisei no passado e que fico com a ideia que, afinal, no mundo toda a gente está de acordo comigo. Não, é positivo que haja pessoas que discordem, até para alimentar este espírito de colaborativo, mas que inclui naturalmente a discussão. E, portanto, aquilo que eu propunha era, sem ter, obviamente, nada contra o Zoom como plataforma, porque acho que nos permite este tipo de interações, mas permitir uma migração para outras plataformas que permitem fazer exatamente o mesmo, mas trabalhando com software livre. Obrigada por essa dica também, Paulo. Eu gostava de dizer uma coisa sobre isso, Paulo. É uma boa dica. Nós também fazemos. Nós usamos o Ubuntu, porque também usamos computadores muito velhos, não é? E o Ubuntu é eu acho uma alternativa muito razoável para um trabalho básico. O que é que dá, e isto é importante para aquilo que nós estamos a falar, o que é que dá o valor ao Office da Microsoft? Não é a sua capacidade objetiva, porque isso está presente no LibreOffice e em vários outros, não é? O que dá é o facto de todos usarmos. Portanto, é a compatibilidade. Lá está. É a questão de todos estarmos sintonizados dentro daquela plataforma. Portanto, mais uma vez, é a cooperação, a colaboração, que é o argumento que vai acabar por tornar o Windows, o Office da Microsoft mais valioso. Entretanto, o professor Marcos tinha deixado aqui uma estrelinha no bate-papo, não sei se ele nos queria dizer o porquê dessa estrelinha, ou se foi uma coincidência ter colocado aqui uma estrelinha. Sr. Marcos, está aí connosco ainda? Tem que ligar só o microfone, se estiver, para conseguirmos ouvir. Talvez não esteja. Talvez não esteja. A estrelinha, se calhar, é por não estar. É dizer que teve de ir a algum sítio. Era um sinal. Ok. Sr. Marcos não está a ouvir? Pode ter sido um erro. Pois, pode ter sido um erro. Eu já agora só aproveitava, porque há aqui um nome que eu não estou a reconhecer na lista de inscritos, que é Dulce Pacheco. Dulce inscreveu-se, Dulce. É só para ficarmos com o seu contacto para depois podermos enviar as coisas, ou será que o nome não corresponde? Não sei se a Dulce consegue... Eu acho que está, mas não tem microfone, mas se quiser escrever, pode escrever no chat, senão depois não vamos conseguir ter o seu contacto para lhe enviar as coisas. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão, algum Ricardo. Nós estamos a chegar ao limite do nosso tempo que estava agendado, não é forçoso que não ultrapassemos. Não sei se mais alguém quer intervir. Mas, Ricardo, já que falamos também tanto da parte digital, também eu não deixo de fazer referência à parte de vocês terem criado um modelo de papel também. Achei engraçado. Portanto, assim, muito rapidamente. O que nos motivou é precisamente o não excluir os que já estão excluídos do mundo digital. Okay. E conseguir chegar, nós somos conselheiros, o nosso jornal é só do Conselho de Almada e é só sobre o Conselho de Almada. E é um jornal que tem uma política editorial divergente. Nós não temos nenhum acidente, nem roubo, nem violações, nem nada de crime, nada, não há. Também não há o chamado cor-de-rosa. A estrela que veio aqui, a grande vedeta de telenovela que se veio banhar e tem um biquíni novo, não há. Portanto,
conseguir fazer um jornal de um concelho que não tem nada disto é o nosso desafio, não é? E realmente estamos agora a sair com um novo número, o nosso 11º já, e eu fico sempre maravilhado. Epá, 11º. Eu não sabia se ia haver o primeiro, não é? E só há o primeiro porque nós, e isto também, o nosso moto, a nossa frase, na gandaia é: o mar muda-nos todos os dias. E deixem-me explicar um bocadinho a razão de ser disto. Não sei se sabe o que é gandaia. Gandaia na Costa da Caparica é uma atividade que toda a gente se dedica, a começar pelas criancinhas, como eu fui já um dia. Eu sei que é difícil de acreditar nisto, mas fui criança já, não nasci assim. Ainda houve uma altura que havia esperança para mim, vejam lá. E então o que é que a gente fazia quando chega à praia? A primeira coisa que fazíamos era andar pela beira-mar, ao longo da praia, ver o que o mar tinha deixado na noite anterior. E isso era aquilo que nos levava a inventar brincadeiras para aquele dia. E aquilo que era mais valioso era o cavalo marinho. Quando um tipo arranjava um cavalo marinho, dentro daqueles negócios entre miúdos, era o que valia mais. Valia mais que a esferovite. A esferovite era outro item precioso porque dava para fazer barquinhos, não é? Nada disto, o valor disto é o que vocês veem, não é? Bom, então isto significa que para nós, nós prezamos esta, aliás é uma marca das sociedades piscatórias, a fluidez e a flexibilidade. E, portanto, isto são características essenciais. E para começar o jornal de papel, nós queremos fazer um jornal de papel, fazemos o diagnóstico, aquele pessoal que está a jogar às suecas nos jardins e nos cafés, eles não vão à internet, não. Como é que se chega só com papel? Mas papel é caro, é preciso isto, é preciso aquilo, e nós não tínhamos. Mas depois conhecemos uma amiga nossa, que é uma grande artista de design e trabalha bem com os modelos. E que, eu também talvez consiga fazer, e fez uma abordagem e a impressão era caríssima. Depois conhecemos um amigo nosso que tem um jornal chamado De Cá e de Lá e que mandava imprimir numa gráfica especializada em jornais. Que já nos fez um orçamento que já era, aquilo talvez a gente consiga, mas faltavam-nos jornalistas. Um amigo meu perdeu o jornal perdeu o emprego por causa do Facebook, do Google e tal, perdeu o emprego e ficou disponível. Espera lá, agora já conseguimos ter, eu que trabalho à borda, não é? Porque eu sou funcionário público e tenho uma vida confortável, não. Por enquanto prescindo de ter um iate, não sei se isso vai ser sempre assim. E, portanto, o que eu gosto é de fazer coisas que gosto. Portanto, é aí que eu aplico a minha energia, não é? Fazer coisas que eu gosto. É um luxo. Eu, cada vez que passa mais tempo, é um luxo tremendo. Porque realmente eu só faço coisas que gosto. Pá. Eu nem sinto que estou a trabalhar. Não tenho tempo para me virar. Mas lá está. Há este fator que é, primeiro, estar aberto àquilo que acontece ao nosso meio envolvente, não é? A tal relação que nós temos com o nosso ambiente. Eu, como qualquer partícula é uma coisa que um microscópio não apanha, tem que ser um microscópio eletrónico, é uma coisa dentro de um átomo. Portanto, nós temos de ter essa abertura, de dialogar com o ambiente, e de repente a configuração é favorável a conseguir fazer uma coisa, e nós lá fizemos. Enquanto não fizemos aquilo, fomos fazendo outras, que havia outra. Não é? E, portanto, é esta abertura, este diálogo com o que acontece, com o nosso meio envolvente, que inclui outras pessoas e não só, que acaba por ser determinante, e nós temos conseguido viver graças a isto. Depois aparece um amigo que tem coisa que é possível. Nós costumávamos dizer que o horizonte do possível, ou seja, há
uma linha imaginária que nós imaginamos, que é até ali é possível, a partir dali é impossível. Esse horizonte, nós podemos empurrá-lo muito mais do que imaginamos. Há muito mais dentro do possível do que aquilo que nós imaginamos. Obrigada. Mais alguém quer intervir? Alguém quer questionar? Não? Eu não consigo saber quem é Dulce, só estou mais preocupada porque depois não vou conseguir fazer chegar a informação. Mas pronto, entretanto houve uma pessoa que esteve aqui connosco, foi a Paula Rui, pede imensa desculpa, mas o computador dela aqueceu e ela acabou por ter que se ausentar por esse motivo, mas mandou um e-mail a agradecer e com muita pena não ter ficado, pois nós vamos partilhar também esta videoconferência para que as pessoas possam revê-la, se assim o entenderem. E fica a promessa, como se não bastasse uma vez. Fica a promessa de um novo Animar às Sextas, sim, com todo o prazer. Tópico, com alguma, se calhar afunilando também para a realidade associativa, que essa é uma que precisamos muito trabalhar. E fica aqui o desafio já ao Ricardo para seguir com esta dimensão. Muito obrigada então a todos e a todas e até para a semana. Para a semana, o nosso tópico da semana será dentro de um projeto ou inspirado num projeto que a Animar com outras organizações da sua rede, nomeadamente a ADC e o ICE, implementaram há uns anos atrás, que se chamou ASAS, Aldeias Sustentáveis e Ativas. Portanto, vamos retomar um bocadinho